Fala professor, fala professora. Meu nome é Júlio Martins, sou professor do IFCE e esse vídeo é para ajudar quem quer detonar a banca na prova didática do IFRJ, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, para quem não conhece, esse aqui é meu Instagram, tá? Professor Concurso Edital. Por favor, dá o like no vídeo se você gostar. Muita gente está assistindo meus vídeos, mas não tá dando like, então dá um like se você gostou, tá? Se você não gostar, pode dar o dislike, não tem problema. E o que é que vai acontecer? Eu quero que vocês façam um pacto comigo. Não manda esse vídeo pro teu concorrente do IFRJ. Vai ser um segredo entre a gente. Por quê? Porque eu vou mostrar que dá para se preparar antes de todo mundo, tá? Então, mantém esse segredo com a gente e bora lá aprender como é que a gente vai se preparar para essa prova didática, que vai ser muito importante para o sucesso de vocês aí nesse concurso do IFRJ, tá? Então, vamos lá. Rapidinho para vocês não dormirem, tá? Vou falar rapidinho quem sou eu. Professor substituto da UFC com 21 anos, tá? Professor, 21 anos? Sim, 2018. Eu comecei no começo do ano como professor substituto e eu tinha 21 anos naquela época. Fui estudando, tá? Enquanto era professor substituto, fazia mestrado, estava estudando para concurso. Passei alguns e um deles foi professor IFPB, tá? No Instituto Federal da Paraíba, em 2020, com 24 anos, tá? Depois de 2021 eu consegui fazer a permuta, que é, né, trocar com outro professor da localidade de destino e origem. Então, eu saí do IFPB e fui para o IFCE com 25 anos, porque aqui é meu estado natal, o Ceará. Não sei se deu para perceber pelo sotaque. Sou da área de TI, de área de software e tenho um mestrado em computação pela UFC. Lembrando que aqui eu passei para professor do IFPB, eu ainda não tinha terminado o mestrado. Então eu só passei com a graduação, nem especialização tinha na época, tá? Beleza, então ninguém dormiu? Beleza. Prova didática, pessoal, vamos lá. O que é que vai acontecer na prova didática? Vamos entender isso aqui, tá? O que é a prova didática? A prova didática nada mais é do que uma aula que você vai dar de algum assunto, de algum tema. Tá? Basicamente é isso. Você vai ter um tempo lá estipulado e você vai dar essa aula. Como é que é feito esse tema, esse sorteio? Vai ser feito um sorteio público, tá? Dos temas, tá? No canal do IFRJ, no canal do YouTube do IFRJ. Então fica ligado nesse canal do YouTube, tá? E o que é que vai ser feito, levado em consideração na prova de desempenho didático? Pessoal, eles vão levar em consideração plano de aula, muito importante, a gente vai já ver como é que faz um bom plano de aula. O conteúdo, né? O que é que você vai falar, como é que você vai falar, como é que você vai passar o conhecimento, então é muito importante. O nível, a adequação e a qualidade da exposição. Você se comporta bem na sala de aula? Você tem postura? Você tem um tom de voz agradável? Você tem dicção? As pessoas conseguem entender o que você fala? Então tudo isso aí entra aqui, tá? E a propriedade na utilização dos recursos didáticos, tá? Então, como é que você vai usar o slide? Se você vai usar um pincel, uma lousa, tá? Então, é tudo isso aí, tá? Esses recursos didáticos. Terminei a prova, fez a prova, tô com alguma reclamação para fazer. Faz um recurso, tá? Então dá para fazer recurso. Você vai mandar aí no site aí do Instituto Selecom, que é a organizadora do concurso, e você vai apresentar seu recurso, tá? Mas beleza, então vamos lá. Até agora tudo bem, tudo tranquilo. Então, vamos entender como é a pontuação desse concurso, tá? A gente vai ter aí a primeira etapa, prova discursiva e objetiva. Isso aqui vai ter, no total, 40 pontos, tá? Essas duas provas aqui. E a gente vai ter a nossa querida prova de desempenho didático, tá? Então eu vou ter aqui minha prova de desempenho didático. E só ela, pessoal, só essa provinha aqui já vem 40 pontos. E ela é eliminatória e classificatória. Então, se você não for bem, você vai, como a gente fala no Ceará, papocar. Certo? Então você vai vacilar. Mas vocês não vão vacilar porque vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Não manda pra ninguém, tá? Beleza. Pessoal, 40 pontos de total na prova de desempenho didático. Então ela é muito importante e ela que vai decidir o concurso do IFRJ. Porque muita gente fica na prova objetiva e discursiva, fica meio que empatado. E a prova didática, ela vai ser é fundamental para desempatar, tá?
E a gente tem aqui a prova de títulos, tá? No final, 20 pontos. Então, quem não tem, que nem eu, né? Não tinha nem mestrado, nem especialização, nem doutorado, tem mais chance de passar nesse concurso do que qualquer outro concurso do IF, tá? Porque a prova de títulos não tá com muito peso aqui. O que é que vai ter peso? A prova de didática e a prova objetiva e prova discursiva, tá? Então, beleza. Dito isso, o que é que vai acontecer? Beleza, professor, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu faço uma aula boa e tudo mais? Calma, calma, vamos lá. Beleza. Essa banca é tão legal que eles falaram aqui os aspectos que vão ser avaliados na prova didática, tá? Então, não é todo mundo que faz isso, não. Então, o primeiro aspecto que vai ser avaliado, né, com pontuação máxima de 8 pontos, o plano de aula. Tá? Então, o plano de aula vai ser avaliado aí e ele vai ter um máximo de 8 pontos, tá? O que é que vai acontecer? Primeiro, o plano de aula foi entregue no início da aula. Pessoal, muita gente comete o erro de não entregar. Eu já vi gente sendo desclassificada de concurso. Aconteceu aqui no IFCE. Não entregou o plano de aula no início da aula e acabou sendo desclassificado, tá? Seu plano de aula tá bom? Tem todos os dados necessários? Tá? Os procedimentos da sua aula, tá tudo claro? Tá? Os recursos didáticos que você está utilizando, slide, pincel, projetor, tá ok? Como é que você vai avaliar o aluno, tá? Então, tudo isso aí tem que ter no plano didático. As referências estão ok, né? Você tem uma referência clássica, você tem uma referência mais atual, mas que também tem um peso bacana, tá ok? Tá? Então, tudo isso aí faz parte do plano de aula. Beleza. Você apresentou o plano de aula, tá? Você realizou a revisão de pontos chaves para a aula, então isso aí também vai pegar aí 4 pontos, tá? Então isso aqui é uma introduçãozinha à aula. Então já disse que a gente tem que, né, apresentar aqui o plano de aula aí antes de iniciar a aula, né? Falar de forma bem rápida desse carinha aí para poder introduzir a nossa aula, tá? Cara, olha isso aqui, 16 pontos para isso aqui. Aula. Você tem um conteúdo, né? Você saber apresentar o conteúdo, você dominar o assunto abordado. Ó. Você domina? Você conhece o assunto? Ah, professor, não conheço. Como é que eu. Vai ter um sorteio aí. Eu tô sem. Calma, pessoal, calma. Calma, fica comigo aqui até o final que eu vou resolver esse problema para vocês, tá? Beleza. Você conhece e compreende os conceitos? Apresentar habilidade de análise e síntese, muito importante, tá? Muito importante. Dado um conteúdo, você consegue resumir aquele conteúdo, você consegue sintetizar em poucas palavras aquele conteúdo. Por exemplo, você está dando aula de história, tá? Então você falou cerca de 5 minutos de um certo assunto, sei lá, é a Segunda Guerra Mundial. Você consegue, depois de falar da Segunda Guerra Mundial, falar mais ou menos alguma coisa assim? Então, pessoal, resumindo, a Segunda Guerra Mundial foi o problema entre... Aí você começa a falar de forma bem resumida, simplificada. Então, você consegue fazer síntese, é importante, tá? Relaciona o tema da aula com toda a unidade do conteúdo de qual faz parte. Então, você vai realmente ter uma linkagem dos conteúdos. Ou seja, se você vai falar, se for o tema da Segunda Guerra Mundial, você não vai falar de qualquer outro assunto que não seja a Segunda Guerra Mundial. Então, beleza. Tá? Você inicia uma tese ou conceituação, ou seja, você tem uma fundamentação ali para poder falar com base, né, o seu assunto, a sua aula. Tá? Então você tem que ter uma noção, uma base bacana daquele assunto. Tá? Você apresenta argumentos. É interessante apresentar argumentos, por quê? Porque instiga o debate, instiga a curiosidade, tá? Ter opiniões diferentes, então é importante você ter argumentos para cada situação na sua aula, tá? O conteúdo que você está apresentando, né? Tem a sequência do plano de aula, você está seguindo o plano de aula? Vamos seguir o plano de aula? Vamos? A banca olha isso aí, tá? Então tudo isso aí, né? 16 pontos da aula, tá? Você apresenta segurança, cara, é 8 pontos aqui. Você tem segurança no que você tá falando? Ou você vai ficar nervoso, nervosa? Ai, meu Deus, calma. Eu também tenho uma solução para isso. Se você for aperreado, aperreado, como a gente fala aqui no Ceará, é uma pessoa muito nervosa, que não tem calma, eu posso falar para vocês com tranquilidade. A minha prova didática
foi um dos momentos que eu senti mais calmo na minha vida. Então, eu vou te ajudar nisso também. Beleza? Você tem um tom de voz bacana? Ou você fala mais ou menos. Oh, então, pessoal, hoje eu vou dar. Não, pessoal. Então, hoje eu vou dar uma aula. Entendeu? Tem que ter um tom de voz interessante. Tá? Encerramento da aula. Pessoal, muita gente não faz isso. Como é que dá pra gente encerrar uma aula bacana? Então, pessoal, esse aqui foi o conceito da segunda Guerra Mundial, tá? E aqui eu apresento para vocês um exercício, tá? Que vocês vão fazer durante a semana para a gente corrigir na próxima aula. Aí você pega o exercício, a lista que você vai imprimir, você lê aquela lista e entrega para a banca aquela lista de exercício, tá? Então, você vai fazer todo esse passo a passo para poder fazer uma boa prova de desempenho didático. Mas alguém pode estar se perguntando, professor, como é que eu vou fazer isso tudo, pelo amor de Deus? Calma, pessoal, calma. Tem que ter calma. O que é que vocês vão fazer? Deixa que eu assuma parte da sua responsabilidade, tá? Então, eu, Júlio, professor do IFCE, vou te ajudar e vou assumir uma parte da sua responsabilidade para quê? Para te ensinar a como passar. Você já está preocupado com a prova escrita? Deixa eu pegar um pouquinho de responsabilidade na didática. Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Basicamente é o seguinte, pessoal, depois de muito tempo, né, batalhando para concurso aí, eu consegui passar no concurso dos sonhos, que é ser professor, tá? Então, muita gente me pedia, Júlio, me dá dicas aí de como eu faço para poder passar na prova didática. Eu sempre gastava 1, 2 horas, 3 horas explicando, uma conversa e tal. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou, né, dar uma oportunidade para vocês fazerem uma excelente prova didática. Eu não tenho medo de falar que vocês vão fazer uma excelente prova didática se vocês seguirem tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, como é que a gente faz, como é que tá separado esse curso, né? Eu fiz um curso completo, tá? Da prova didática. Olha o tanto de aula que a gente tem. Olha o número de aulas que a gente tem aqui para ajudar vocês. Então, eu sou muito assim metódico. É do começo até o fim, passo a passo, tá? Então, antes mesmo de você pensar na prova, eu já te dou uma estratégia, tá? Antes mesmo de tu fazer a prova, eu já digo o que é que tu tem que se organizar. Tem que comprar passagem? O que é que tu tem que levar para a prova didática? Tudo isso aqui eu vou falar nessa aula, tá? Muita gente comete o erro de não definir o assunto pro tema da aula. A pessoa quer falar de forma geral de algum tema e não específico de um assunto. Vocês não vão cometer esse erro, tá? Preparações da prova. Aqui eu dou dica de como fazer, né, um plano de aula completo, como criar uns slides bacanas, tá? Como eliminar os erros comuns que todo mundo vai cometer, né, mas você não vai cometer. E eu dou, né, algumas técnicas para melhorar a sua dicção, que é o quanto as pessoas entendem o que você fala, e técnicas de relaxamento. Pessoal, eu era um cara muito nervoso. Eu era tão nervoso que eu não conseguia perguntar na faculdade uma dúvida, porque eu tinha vergonha de perguntar, de timidez. Hoje em dia, se você tá me vendo aqui falando, mas na sala de aula eu não tenho nenhum tipo de nervosismo. Por quê? Porque eu tive que treinar isso aí, né? Então eu vou pegar umas técnicas de relaxamento que eu utilizei para te ajudar aí na prova didática. O módulo 3 é só na hora da prova. Então, como é que você causa uma boa impressão para a banca? Como é que você faz as pessoas gostarem de você? Linguagem corporal. Como é que você vai se comportar? Como é que vai ser sua postura? Você vai ficar assim? Ou você vai ter uma postura? Você vai falar? Você vai usar suas mãos, gesticular? Tá? Então, tudo isso aí é interessante. Aula 3, entregando exercício para a banca. Né? Eu vou basicamente falar como é que vocês têm que fazer a entrega do exercício e tudo mais. E pós-prova. Acabou a prova, vamos para o pós-prova. Escrevendo recursos para a banca e se preparando para o próximo concurso. Então, eu fiz esse treinamento completo para ajudar e trazer vocês para o lado de cá, viu? Então, eu quero que você seja meu colega de trabalho e me mande um e-mail dizendo, professor, fiz o curso do senhor, professor, assisti seus vídeos, professor, passei, professor, vou te pagar um churrasco,
tá? Então eu quero isso para vocês. E o preço, pessoal, eu quis fazer um preço bem acessível para todo mundo. Eu podia muito bem botar 200, que isso aqui é o que vale, tá? Porque todos os erros que eu tive, eu tô colocando aqui. Então, mas eu quis colocar um preço que dê para todo mundo. Eu sei como é que é a vida de concurseiro, a gente não tem dinheiro e tudo mais. Então dá para tu parcelar em 10 vezes de R$ 10 no cartão. Então, cara, é um lanche. De um dia que tu come aí. Eu sou aqui do Ceará, da cidade do interior. Aqui um lanche é R$ 10. Imagina aí na cidade grande de vocês, que, sei lá, 20, R$ 25 um lanche. Cara, então investe em você. Professor, ainda não tenho condição de comprar o curso. Então, pessoal, acompanhe meu Instagram, acompanhe meu canal no YouTube, que eu vou estar dando dica ali para vocês conseguirem. Mas o completo mesmo é aqui, tá? Então, quem se interessar, acesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, no comentário, tá? Então, não perca essa oportunidade. E pessoal, boa sorte. Espero que vocês consigam passar, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. E eu quero que vocês sejam concursados federais, tá? Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.